Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ver iniciar o G2 com a área de farmácia, mas principalmente como administrar conhecimentos de administração que devem ser conhecidos do pessoal da área de farmácia. Então eu vou tentar passar algumas das bases da administração nesse setor de farmácia, falando dos principais pontos que a administração tem relevância, que tem relevância em administração, e principalmente vou tentar colocar como se coloca o setor farmacêutico no setor e o que vocês podem fazer, e a gente vai dar continuidade a diversas áreas no G2, agora entrando na área de administração. Vamos começar com o conceito de administração. Bom, ele está relacionado à administração com a melhor forma de trabalhar, que a Venato, que é um professor de administração muito conhecido, fala que é um processo de pessoas, um grupo de pessoas, dirige ações no sentido de alcançar objetivos comuns. Então, ele trabalha, a administração é um processo de trabalhar através de pessoas para alcançar objetivos organizacionais, utilizando de maneira eficiente ou eficazmente todos os recursos que são limitados. Vocês já aprenderam isso na economia. Bom, é um processo que procura alcançar o objetivo através de com pessoas e recursos organizacionais. A administração é isso. Vamos ver na área de farmácia. A administração atua em três áreas na farmácia. Primeiro, por uma fase que a gente chama de política. É onde a empresa orienta as diretrizes, estabelece objetivos, normaliza procedimentos. A gente vai estudar esses procedimentos em farmácia. Depois, uma fase administrativa, onde tem meios para cumprir essa diretriz. A gente cria uma fase que a gente chama administrativa. E a fase executiva, que é a fase que direciona, toma decisões, dá o comando da empresa. Bom, o setor de farmácia. Basicamente, existe uma economia setorial farmacêutica. Economia mesmo, porque reúne todo um setor. A gente vai ver esse setor agora. A indústria intensiva de pesquisa na farmácia, ela é intensivamente tentando produtos, tentando serviços, tentando os meios de atender o coisa. A indústria farmacêutica no Brasil, ela é fornecedora dos bens. Então nós temos todo um setor industrial que fornece bens para a área farmacêutica baseada no desenvolvimento tecnológico. E também é importadora de insumos e produto, então ela consegue comprar coisas, vender coisas e ser relevante para o comércio exterior. É basicamente isso esse setor. O comércio nesse setor farmacêutico. Bem, pessoal, o comércio é composto, como você já deve ter visto isso, por, primeiro, drogarias. É onde se comercializa medicamentos, insumos farmacêuticos com embalagens originais ou hoje a gente tem a lei dos genéricos. Isso é uma lei bem antiga, de 73, que refere-se ao setor de drogarias. Existem as farmácias de manipulação, que também como estabelecimento de fórmulas, que se chamam fórmulas magistrais, e comércio que a gente chama de drogas, que são os remédios, medicamentos, e medicamentos e insumos farmacêuticos. Então elas atendem a rede hospitalar, assistência médica e as pessoas. Bom, os dados legais para esses dois. Principalmente o Conselho Federal de Farmácia tem umas resoluções, eu peguei as resoluções e coloquei ali para vocês. O principal detalhe, qualquer pessoa pode abrir uma farmácia, mas tem que ter um farmacêutico. Por quê? Porque existe uma exceção a médicos. Médicos não podem abrir farmácias.
Essa exceção vem de um decreto de 32. É interessante isso. O farmacêutico é que é o responsável, são vocês. As manipulações, farmácias magistral, que são as de manipulações que prepara a prescrição médica, a sua composição, a forma farmacêutica, a posologia e modo de usar, ela não revende só o produto, mas ela participa de todo um processo. Essas farmácias são reguladas pela Anvisa, que tem um decreto sobre as boas práticas de manipulação em farmácia. Outros tipos que tem de farmácia. As fitoterápicas, que são as que vendem medicamentos fitoterápicos. Vocês sabem que tem farmácias que vendem medicamentos fitoterápicos só. Depois, farmácias hospitalar, que tem todo um sistema técnico-científico administrativo ligado à produção, armazenamento, controle, algo chamado dispensação e distribuição de medicamentos e materiais médicos hospitalares. A farmácia hospitalar ela tem uma área bastante abrangente. Não sei se vocês já tiveram sido apresentados, já conheciam que sabia que existe uma farmácia chamada hospitalar, quem trabalha nessa área. Vamos ver agora sobre um dos métodos, primeiro método de administração, organograma, que é uma representação, um diagrama que representa as relações da hierarquia de uma empresa. Os administradores procuram sempre ter uma hierarquia representada por setor, por cargos, por comunicação. Ela é fundamental para a gente entender como se monta uma empresa e como as organizações estão estruturadas. Olha só como é interessante. Eu tenho 5 tipos de estruturas básicas organizacionais. Tem um quadro ali, vocês conseguem até ver bem essa estrutura. Simples. Eu tenho proprietário administrador e tenho funcionários. Basicamente, as farmácias de manipulação e farmácias de normal, elas funcionam nessa estrutura. Proprietário, que administra, diversos funcionários. Tem uma estrutura funcional, onde tem presidente, geralmente são as sociedades anônimas, tem presidente, diretor de marketing, diretor de operação, diretor de finanças. Muito comum na área de indústrias farmacêuticas. Tem as divisionais, que são gerentes de divisão. As indústrias farmacêuticas, as grandes, utilizam essas indústrias, principalmente as multinacionais, presidentes e gerentes de divisão. E tem as unidades estratégicas de negócio, que são empresas que atuam na área de farmácia, mas também atuam no outro ramo. Produzem remédio, medicamentos genéricos e produzem outro ramo. E tem as chamadas matricial, que fazem projetos. Tem diretores, mas tem gerentes de projetos que atuam. São os 5 tipos de estruturas básicas. Eu coloquei um exemplo do ciclo de assistência farmacêutica hospitalar, para vocês entenderem como a administração as farmácias hospitalares. Só para vocês conhecerem. Seleção de produtos, a programação da produção ou aquisição da produção, o armazenamento que apoia ações de saúde, principalmente montado no SUS, acesso a medicamentos essenciais e uso racional, a distribuição e a dispensação, que é a área que prescreve esses medicamentos. Isso faz um ciclo.